pessoal, tudo bem? Vamos ver quem tá chegando por aí. Oi, Laís, oi, Lívia, tudo bem? Boa noite. E aí, gente, vamos então para mais um dia de nossas lives sobre carreiras de sucesso? Quem tá chegando aí, vai dando um oizinho. Estão me ouvindo bem? Vendo bem? Só manda um okzinho, um joinha. Oi, Elaine. Oi, Bárbara, Marcela, tudo bem, gente? Que bom tê-los por aqui. Gente, hoje, dando continuidade então às nossas lives de quinta-feira, não é mesmo? Sobre carreiras de sucesso. Quem está chegando por aqui pela primeira vez, vou me apresentar rapidamente. Sou Janaína Santos, psicopedagoga, pedagoga. E esse projeto surgiu de uma necessidade dentro da pandemia, de um trabalho que já fazia na clínica, né? E agora com a pandemia fica um pouco mais difícil. Ajudar nossos jovens nas carreiras, nas escolhas de carreiras, sobre as profissões que eles querem seguir para a vida como um todo, não é mesmo? Então nós já tivemos aqui vários amigos, vários profissionais, excelentes profissionais que têm suas carreiras de sucesso. Então tivemos aí de diversas áreas, da psicologia, da administração, medicina, fonoaudiologia, enfim, tantas carreiras, né, tantos profissionais, área de exatas, falando um pouquinho sobre a profissão deles, sobre a atuação, como funciona para ser um profissional dessa área. E hoje nós teremos um convidado especial, muito especial por mim, e eu imagino que por muitos de vocês que estejam aqui, espero que seja de grata valia aí para todos, que é o Leonardo Alisson Soares de Araújo, que vai falar para a gente sobre a área de piloto, sobre a área da aviação. Então, se você conhece alguém que tem interesse, que gosta da área da aviação, que tem interesse em se tornar um piloto, já manda o convite para que eles venham para cá, tá bom? Vem aqui participar conosco, deixe suas perguntas, comentários aqui pra gente. E eu espero que seja aí de grande oportunidade e conhecimento para todos. Vou chamar então o nosso convidado aqui para a nossa live de hoje, para começarmos, ok? Que bom ter... Estamos aguardando aí a chamada. Quem está chegando aqui por aqui? Maria Araújo. Oi, Maria, tudo bem? Porto, 3175. Tudo bem com vocês? Oi, Lília, boa noite a todos. Estamos aguardando então o nosso convidado aceitar aí nosso convite. Hoje vamos falar então sobre a área de piloto de aeronaves, a área aí da aviação, né? Tão conhecido e tão desejado por muitos, né? Tão idealizado, muitas pessoas não têm nem noção como eu faço para me tornar um piloto, né? Nesse sentido. Então, nós vamos hoje falar com o Leonardo Araújo, que vai falar um pouquinho sobre a atuação, como faz para se formar piloto, como faz para se tornar aí um profissional na área, né? Isso mesmo, né, Dani Campos? Como é viver nas alturas, de algum modo, né? Quais são as vertentes de trabalho, de atuação de piloto de aeronaves aí neste caso, que o Leonardo vai falar um pouquinho para a gente, né? Um pouco da formação, de como faz, como está a atuação no momento, né? Enfim, todas essas possibilidades aqui. Vamos aguardar, já mandei o convite aqui para ele. Vamos ver o que terá ele chegar. Será que ele está com problema de conexão?
Vamos ver. Leonardo Araújo, meu amigo de infância. Ah, já tem gente aqui conhecida. Ah, tá Oi, chegando. Olá, Léo, oi, tudo bem? oi, tudo bem? Tava faltando ativar a sua câmera aqui do celular. Ah, acontece. São coisas que acontecem, né? Agora tá Bom, bom, tá me escutando bem? estamos escutando bem, ouvindo bem, viu? Ah, que bom, que bom. Bom, Boa noite aí pra todo quero. mundo. Boa noite, né? Quero começar te agradecendo pelo aceite em vir falar aqui conosco sobre a área, né, da aviação. Eu sei que muitos que estão aqui já te conhecem, né? Mas eu acho que é Vem legal bastante. reiterar, né, nesse sentido. Então, Léo, eu quero que você comece falando para a gente um pouquinho como que faz para a gente se tornar um piloto, né, de avião. Quais são os caminhos necessários? Conta um pouquinho para a gente. Tá ok, então, primeiramente agradecer o convite, esse projeto muito bacana aí. Queria eu ter podido ter a chance aí de quando começar a escutar, né, um conselho, escutar aí sobre a carreira também. Muita gente conhecida aqui, um abraço, uma boa noite para todo mundo. Então, gente, ó, é assim, basicamente, né? O piloto ele pode decidir por duas carreiras, a carreira militar ou a carreira de piloto civil, tá? A carreira de piloto militar, o candidato ele pode ali prestar um concurso para poder fazer ali o seu ensino médio numa escola preparatória que chama EPICAR, fica na cidade de Barbacena, no interior de Minas Gerais. E após o término do ensino médio, ele vai para Pirassununga, interior aqui de São Paulo, fazer a Academia da Força Aérea. Ou então, o candidato pode entrar direto, né, para a Força Aérea, para a Academia da Força Aérea aqui em Pirassununga, e ele faz o treinamento dele lá. E aí ele se forma em 4 anos, ele sai formado em Ciências Aeronáuticas e Administração Pública, e ele efetua os voos no segundo e no quarto ano da Academia da Força Aérea. E aí, uma vez formado, ele consegue continuar sua carreira fazendo uma especialização, geralmente na cidade de Natal, onde ele se especializa em asa rotativa, que é helicóptero, né, em transporte ou na aviação de caça. Então essa é a área da aviação militar, a carreira aviação militar. Já a carreira do piloto civil, o candidato ele vai ali buscar uma escola de aviação, tá, ou um aeroclube, e aí ele vai fazer então começar os seus estudos. O primeiro estudo que ele vai fazer é um curso chamado piloto privado, é um curso teórico, né? E depois que ele for finalizar o curso, ele tem que fazer uma prova junto à ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, né, que é a agência que regula a aviação no Brasil. Prestou a Uhum. prova, passou, ele vai fazer um total de 45 horas de voo, tá? E aí ele se forma piloto privado. E o que é um piloto privado? É um piloto que ele pode voar aeronave de pequeno porte, basicamente sem fins lucrativos. Então é para aviação esportiva, para pessoa que tem um avião e quer ficar ele voando ali, né? Então esse é o piloto privado. Se ele quiser continuar na carreira, ele deve fazer um curso teórico de piloto comercial e depois ele tem que completar 150 horas de voo. E aí, com 150 horas de voo, ele finaliza o curso de piloto comercial. E aí, o que ele pode fazer? O piloto comercial civil ele tem várias áreas para atuar. Ele pode atuar, por exemplo, na área de aviação agrícola, né? Você quem já viu aí alguns aviões aplicando veneno, né? Em plantações, essa Uhum. aviação agrícola. Ele pode ir para uma aviação que é chamada aviação executiva, que o pessoal chama de particular, que é voar para alguém que tem uma aeronave particular, né, para atendermos os voos. Ele pode ir para aviações especializadas, como tem reboque de faixa na praia, acho que alguém já teve numa praia, viu algum avião passando rebocando uma faixa, que é um serviço aéreo especializado, entre outros. E para linha aérea, né, que acho que é a maioria aí sonha numa linha aérea, que é essa aviação já de maior porte de transporte aéreo. Então, basicamente, é assim que ele faz para se tornar piloto. Ah, que bacana! Quantos caminhos, né, Leonardo? Uhum, Então pode ser tanto piloto aí militar quanto civil, né? Que bacana. isso. É, e dentro dessa formação, né, da área civil, vamos pegar um pouquinho por essa área, né, que é a sua área de atuação. Conta pra gente assim, quais são matérias estudadas ao longo desse curso de formação, as horas necessárias, e assim, que tipo de conhecimento o piloto precisa sair sabendo, né, dessa formação para poder atuar. Tá, o piloto, ele basicamente ele faz ali uma preparação para a prova da ANAC, né? Então essa é a parte teórica que ele tem que estudar. E nessa prova,
A prova é composta de 5 matérias. São matérias que a gente não vê em ensino médio, são totalmente diferentes, né? Então, entre elas, nós temos a navegação aérea, que é para ensinar o piloto como ele consegue decolar de um lugar e pousar no outro, navegando no espaço aéreo. Você tem uma matéria chamada Regulamentos de Tráfego Aéreo, que é toda a legislação, né, para você poder utilizar o espaço aéreo. Você tem teoria de voo, que é para poder saber como que a aeronave voa, como que ela se sustenta. Você tem uma outra matéria chamada Conhecimentos Técnicos e Motores, que é para realmente você estudar mais a fundo a estrutura de um avião, como ele é formado, motor, né? E finaliza com a matéria de Meteorologia, que é a gente tem que ter o conhecimento ali mínimo da meteorológico para poder voar. E aí são essas cinco matérias básicas que o piloto, tanto o piloto privado quanto o piloto comercial, devem fazer essa prova junto à ANAC. Então ele sai com essas habilidades. Essa é a parte teórica. Porém, é interessante que para se formar piloto, você precisa de uma parte teórica e você precisa de uma parte prática. A parte prática você faz na aeronave mesmo, né? Você já, então, para se formar, como eu falei, piloto privado, são 45 horas de voo e piloto comercial são aproximadamente 150 horas de voo, para ele que possa desenvolver todas as habilidades, tanto teóricas quanto técnicas, para poder estar voando, né? Ah, que legal, que bacana. É, tem uma curiosidade, né, Leonardo, que todo mundo pergunta, a gente percebe que quem gosta de aviação, que é um pouco sobre o alfabeto internacional, né, de comunicação de uso internacional. Conta um pouquinho pra gente essa curiosidade, né? Como que é a linguagem, que você já contou um pouquinho dos temas que são importantes de estudar para se tornar um piloto. Conta um pouco Uhum. essa curiosidade, como que é essa comunicação no ar, assim, tanto nível nacional quanto internacional. Sim. Eu costumo dizer que a aviação ela é assim um dos transportes mais seguros que tem. E por quê? Porque exige uma quantidade de conhecimento e tem muita gente em volta para que o voo corra de forma segura. Então você tem o piloto e você tem um controlador. E para que você entenda tenha uma comunicação efetiva, né? Você tem um alfabeto fonético. E o que é isso? Então você tem o nosso alfabeto normal, A, B, C, D, representando as letras. Na aviação, você não pode fazer dessa forma. Por quê? Porque quando você está voando, você está falando via rádio, né? A gente é um operador de rádio piloto e o controlador de tráfego aéreo. Então imagina que tem bastante interferências. Então eu posso falar B e o controlador entender D, entendeu? Ou eu posso falar B e ele entender C. Então pode ter aqui um erro de comunicação. E o que acontece? Para que não haja esse erro, o alfabeto na aviação, o alfabeto fonético que é chamado, ele é da seguinte forma, só vou dar um exemplo. O A a gente não fala A, a gente fala alfa. O B a gente fala bravo. O C, Charlie. D, delta. Então, quando você escuta aeronaves falando com o controlador, você vai escutar, por exemplo, papá, papá, Golf Lima Oscar. Está pronto para decolagem. Então, o que é o papá, papá, Golf Lima Oscar? É a matrícula do avião, que é o PPGLO, né? Para que não haja essa confusão. Então, a gente utiliza esse alfabeto fonético na aviação. Ah, que legal. Eu acho isso muito curioso, né? E percebo as pessoas que gostam da aviação, né? Que querem entrar em contato com esse universo, até porque são realmente aí, né? Profissionais da área falando dessa linguagem, é muito interessante. Assim, acho bem É, bacana. e é algo muito diferente da nossa rotina, porque são vários casos particulares, né? Então, por exemplo, o piloto ele precisa ser informado da direção e intensidade do vento, o ajuste atmosférico para poder saber a altitude para ele pousar. Então, assim, tem toda essa questão de comunicação que deve ser feita com os padrões aeronáuticos que o piloto tem que aprender. E essa parte mais teórica, o que acontece? Ele aprendeu na prática o alfabeto fonético, né? Desculpa, aprendendo na teoria, lá no curso de piloto Uhum. privado, piloto comercial, mas na hora de voar ele tem que colocar a mão na massa e fazer a comunicação. Então é bem interessante essa parte. Ah, que legal. Léo, você falou assim, a formação básica, né? Quantas horas de voo esse piloto precisa ter nesse sentido. Para além, né, da formação do piloto essa formação básica, conta pra gente quais são as outras formações que poderiam, de repente, até ampliar a formação desse piloto. O piloto é como se a gente imaginasse assim, para você tirar carta de carro, você vai lá e faz a escolinha, né? Para fazer a parte teórica na aviação também, e depois você tem que ir lá e realmente dirigir o carro, a moto, para poder ser habilitado.
na aviação da mesma forma. Então é um curso técnico que você vai fazer então ali a prova da ANAC e depois você se forma piloto privado comercial fazendo as horas de voo. Isso já é o suficiente para você começar a atuar na área da aviação. Porém, atualmente, mais coisas são exigidas do piloto em termos de conhecimento. Uma delas é a própria formação acadêmica, que hoje na aviação civil nós temos ciências aeronáuticas, então tem o curso de ciências aeronáuticas, com duração de aproximadamente 3 anos, onde o piloto vai aprofundar em outros campos, né, como o direito aeronáutico, ele vai ver um pouco de conhecimento também mais a fundo da parte teórica da aeronave, né, técnica da aeronave, enfim. Então tem o curso de ciências aeronáuticas, que é bacharel. Também tem o curso de pilotagem profissional de aeronaves. Esse é um curso tecnólogo, tá? Com duração de aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio. Então essas são as formações aí acadêmicas na área da aviação. Depois ele tem a especialização. Por exemplo, eu sou formado em ciências aeronáuticas, bacharel em ciências aeronáuticas, e tenho uma pós-graduação em engenharia de manutenção aeronáutica. Então essa pós-graduação, eu especializei mais na parte da engenharia de manutenção aeronáutica. Também tem uma especialização em direito aeronáutico, tem especialização em segurança de voo, que é um atuante muito importante na área da aviação. Ele sempre vai ter ali uma área de atuação forte, então segurança de voo também é uma outra área, enfim. Você tem várias possibilidades de fazer uma especialização. E fora isso, o que eu acho mais importante para quem quer ser um piloto comercial com foco na aviação executiva e linha aérea, é dominar o idioma inglês, né? Por quê? Porque os manuais das aeronaves são em inglês. Inclusive aeronave pequena, de pequeno porte, que o pessoal chama de teco-teco, né? Que são os monomotores da escola de aviação. Alguns aviões são fabricados nos Estados Unidos, por exemplo, o Cessna. Então os manuais são em inglês. Você precisa ter o domínio do inglês, pelo menos a leitura, para poder entender e interpretar o manual. Mas quando você pretende fazer voo internacional, você tem, além de toda a comunicação feita na cabine entre pilotos, que é feita através também de algumas frases em inglês, você tem a comunicação em inglês com o controlador de voo. Então, sim, o inglês é o destaque, eu acho, para quem quer começar nessa área aí. Tem que estar bem dominado. Ah, que bacana. E assim, vai depender, né, Leonardo, a formação. Pode ser que a pessoa comece por um curso de graduação, se interesse, então, depois em fazer a formação, e aí vai para aquela formação básica de piloto de aeronaves, onde tem todas as horas e todos os cursos necessários, mais a prova da ANAC para se tornar um piloto, né? Então, isso, áreas complementares, fazer a faculdade. É complementar. Você pode fazer o quê? O curso teórico de piloto privado, faz a formação prática de piloto privado, o curso teórico de piloto comercial e a formação prática de piloto comercial, e depois que você já estiver atuando, você pode ir se formar, graduar em ciências aeronáuticas. Ou você pode, antes de começar o curso teórico, já começar o curso de ciências aeronáuticas. Por quê? Porque aí você não precisa fazer o curso teórico, entendeu? Na formação de ciências aeronáuticas, você vê as 5 matérias necessárias para ser aprovado na prova da ANAC. Então, você faz o curso de ciências aeronáuticas, já elimina os cursos teóricos, então, assim, é melhor nesse sentido você conseguir fazer os dois juntos, né? Em paralelo. Já sai com uma formação completa aí, né? Até um plus já sai com uma formação na completa. Formação. Exato. Léo, já tem muitas perguntas aqui para você responder. Muita gente te elogiando, amigos já do passado. Eu vi o Paulo, meu amigão, que a gente estudou junto no Moraes. E tem perguntas assim, ó. Então, tem um pessoal perguntando assim, para ser piloto, né? Qual seria o custo, né? O investimento financeiro para se tornar piloto hoje? Quem quer... Então, tem aí, de repente, muitas famílias, muitos jovens que estão nos ouvindo, que queiram fazer, né, entrar nessa área, seguir essa carreira. Qual que é o primeiro passo, pensando aí, nessa questão financeira, em termos de investimento? Tá, essa acho que é uma parte crítica aí, né, que toca bastante na formação. E bem, como eu falei, você tem 2 carreiras para ser seguidas. Você tem a carreira militar e a carreira civil. A carreira militar, quando você presta a prova e passa no concurso, você, além de fazer todo esse treinamento sem pagar nada, de forma gratuita, você ainda recebe, né? Porque você já começa a trabalhar para a Força Aérea, você é um funcionário público federal, então você recebe para estudar, tá? Então, assim, é uma saída para muitas pessoas que pensam na aviação, é realmente estudar muito para poder fazer a prova, que, assim, é um nível gigantesco de candidatos por vaga, né?
Mas uma vez estando lá, você pode fazer toda a formação de forma gratuita, né? E seguir essa área militar. Na área civil, como eu falei, o piloto vai procurar um aeroclube. E aí isso varia muito de escola para escola, de aeroclube para aeroclube, né? Regiões, né? Enfim, eu fiz aqui antes da live um pequeno levantamento para que tenha valores, referências, mas isso, como eu falei, pode variar. E aí o que acontece, né? O curso teórico, tanto de piloto privado quanto do piloto comercial, está em aproximadamente R$ 2.000 a 2.500. Pode até ir para mais, 3.000. Isso, como eu falei, depende da escola. Às vezes um curso de R$ 2.000, às vezes é uma escola um pouco mais simples, com uma infraestrutura mais simples. Uma escola, já que tem ali um custo maior, ela vai ter uma infraestrutura melhor. Tem isso também. Então, vou colocar aqui como base R$ 2.200 o curso teórico. Inclusive, tem curso hoje EAD, né? Para quem hoje fala que não tem tempo, você tem os cursos EAD. E, geralmente, só aqui já dando uma explicação rápida, o curso teórico, geralmente, ele tem o tempo de 3 meses, tá? Estudando à noite. Ou tem hoje muitos cursos intensivos, que você em um mês já consegue finalizar o curso teórico, tá? Então, 3 a 1 mês, dependendo. E também agora em formato EAD. A hora de voo, ela também varia, de avião para avião, de escola para escola. Eu fiz aqui o estudo e, em uma média, eu cheguei em R$ 530 a hora de voo, tá? R$ 530 a hora de voo. Para o piloto privado, ele vai ter que fazer, então, um curso de piloto privado teórico e mais as 45 horas de voo, deu um total de R$ 26.580, algo em torno de R$ 27.000 para se formar piloto privado, tá bom? Isso eu não estou considerando os exames médicos, deslocamento, o custo das provas, os custos das GRUs, né, que são pagas para fazer o cheque de voo, e também alojamento, deslocamento. Então, são outros custos que podem aumentar muito o que eu falei, mas em torno de 27 a 28 mil reais você se forma piloto privado. Para se formar piloto comercial, tem mais o custo aí de R$ 2.200 para o outro curso teórico, e você tem que totalizar 150 horas de voo. E aí você vai ter um gasto de aproximadamente R$ 81.700. Vamos arredondar para R$ 82.000. Novamente, sem os custos dos adicionais que eu já falei, tá? Então, eu posso, assim, uma média que você se tornar um piloto comercial hoje de R$ 100.000. É o custo aí, tá? Fora, que, assim, fora os custos mesmo de moradia e tudo mais, né? Os outros investimentos. Isso. E porque também aqui, pessoal, existem algumas diferenças, né? Você tem o piloto comercial, que é esse valor que a gente foi passado, mas igual no carro, né? Você tira a habilitação AB para dirigir carro e moto, por exemplo. Aí você quer dirigir caminhão, você tem que tirar outras habilitações. Na aviação é a mesma coisa. Então você se forma piloto comercial, mas você não pode, por exemplo, voar em condições meteorológicas adversas, ou seja, dentro de nuvem, nevoeiro, em chuva. Então você tem que fazer tirar uma habilitação que chama voo por instrumentos. Então já é um adicional a mais, tá? Na aviação comercial já é um curso a mais, exatamente. É um valor a mais, tem mais horas de voo, enfim. Aí para você voar isso tudo monomotor. Para voar um avião de 2 motores ou mais, você faz um curso de multimotor. Então já é custo a mais. Até porque essas aeronaves, o valor da hora é mais caro do que esses 530 que eu passei aqui, né? Depende de lugar para lugar. E também tem o curso chamado Jet Training, para quem quer uma linha aérea de aviação de grande porte, que a pessoa sai do avião pequeno para um avião a jato. Tem toda uma transição, né? Então, realmente, o custo pode ir para muito mais. Eu estou vendo uma pergunta aqui, qual a possibilidade de ganho no privado? Não tem ganho no privado. Você não pode trabalhar como piloto privado, tá? Piloto privado, você tem uma habilitação para voar um avião particular seu, por exemplo, seu, de um colega, sem cobrar nada por isso. Porque para cobrar, para você realmente ter carteira assinada ganhos, você tem que ser um piloto comercial. Então, esses são os custos. E só para não desanimar quem está escutando a gente, né? Esses custos, é óbvio que a gente está falando de hora de voo. E a hora de voo pode ser vendida avulsa. Então, você pode fazer 1 hora de voo por mês, 2 horas de voo por mês, entendeu? Conforme o bolso dá. Aí, aí o pessoal fala muito, qual que é o tempo para me formar piloto? Depende muito da sua dedicação ao estudo e da quantidade de dinheiro que você tem. Porque se você tem muita dedicação ao estudo e quantidade de dinheiro significante, você consegue, às vezes, em 1 ano, se formar piloto comercial, se as condições meteorológicas forem boas no lugar que você estiver ali estudando. Ou até 2 anos. Agora, você pode fazer, por exemplo, 1, 2, 3 horas de voo por mês para poder atender no seu bolso. Ou dividir, já vi gente que vendeu carro para se formar, enfim, aí vai muito. Legal.
Ô, Léo, então, por exemplo, se eu quero me tornar um piloto de aeronaves e trabalhar numa linha aérea dessas conhecidas no Brasil, né, das linhas aéreas conhecidas, eu tenho que fazer esse piloto privado e depois o piloto comercial. Essa formação básica de mais ou menos R$ 100.000 para eu poder galgar um lugar, um espaço, uma vaga nessas grandes empresas. Isso, Esse é o passo, né? esse é o Tá, passo. agora sim, vamos pegar aquele jovem, como você já até inclusive nos disse agora, né? Que não tem uma realidade financeira para arcar com esse curso, que vai realmente aí fazer, né? Aos poucos, mesmo que picado. Qual uma outra possibilidade para a gente não tirar o sonho da realização de ter essa profissão? Você pode começar contando para a gente, inclusive, um pouco do porquê que você escolheu, né, ser piloto de aeronaves, que você ainda não nos contou, e um pouco da sua trajetória, porque tem muita gente querendo saber um pouquinho como que você fez para se tornar um piloto. E aí eu acho que você já Tá. vai dar um spoiler sobre isso também depois. Eu já comento sobre isso. Ó, ser piloto para mim foi uma paixão já assim de criança que eu não consigo nem descrever. Eu tenho alguns desenhos em casa antes até do pré que eu desenhava já com maestria a Esquadrilha da Fumaça e escrevi uma vez assim, vou me tornar piloto. Então esse foi um sonho para mim desde que eu me conheço por gente, né? Eu nasci e fui criado numa cidade chamada Itápolis, interior de São Paulo, e lá tem uma das maiores escolas da América Latina, né? Inclusive a maior escola da América Latina, ela se chama EJ, Escola de Aviação. E quando eu era pequeno, era o Aeroclube de Itápolis, que também era muito forte no Brasil. E sempre passava os aviões. Por quê? A minha casa é bem a trajetória em que os aviões têm que passar para vir para pouso. Então, toda hora eu escutava os aviões passar. Eu escutava o barulho de um avião, saía para fora de casa e olhava lá para ver o que era. Né? Então, assim, sempre foi minha paixão. Então, quando eu fui atrás de saber, eu vi que tinha área militar e área civil, e eu acabei decidindo pela área civil, eu vi que o custo era muito alto. E assim, o que eu falo aqui para quem está escutando e quer se tornar piloto é que se você tem um sonho, se você tem um objetivo, você já conseguiu. De uma forma ou outra, o caminho pode ser penoso ou não, mas você vai conseguir. Porque eu lembro que eu chegava em casa, às vezes, eu ia para o aeroclube de bicicleta, aí o pessoal falava que tinha aumentado a hora de voo. Eu voltava triste para casa, às vezes até chorava, porque eu falei, meu Deus, nunca vou conseguir pagar esse valor. E aí o que acontece? Meus pais conseguiram pagar para mim o curso de piloto privado teórico, né? E dividiram em 12 vezes o valor do curso de piloto privado. Né? Como a inflação ela existe aí, antigamente eu lembro perfeitamente que a hora de voo era R$ 195. Tá? Hoje a gente está falando de R$ 530, né? Era bem diferente aí. Mas então, eu lembro que eram R$ 195 e o curso eu paguei R$ 1.000 o teórico. E assim, eu me dediquei tanto, 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 que eu falei, eu não posso reprovar nas provas, eu não tenho essa possibilidade. E passei nas provas. E com a minha dedicação, eu sempre estava ali ajudando a guardar o avião, né? Porque tem isso, o piloto tem que ajudar a guardar o avião, limpar o avião e tudo mais. E surgiu uma oportunidade de eu ser estagiário nessa escola. Então, eu fui ser estagiário e eu não recebia um salário. O que eu recebia, meu salário era em horas de voo. Então, por mês, eu recebia o equivalente a 3 horas de voo. Né? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, eu fui trabalhando como estagiário, o que eu fazia? Eu lavava avião e eu abastecia. Então, assim, lavei muito avião, abasteci muito, empurrei muito, eu era magrelo, magrelo, magrelo. Eu vi até, acho que o Curvelo entrou aqui, meu querido amigo também, junto lá de época, eu era magrelo, magrelo. Então, assim, trabalhava muito, muito, muito e recebia em troca essas 3 horas de voo. Com a dedicação, os diretores lá dessa escola, eles viram a minha dedicação e me deram a oportunidade de me formar e depois, como instrutor de voo, eu ir pagando aos poucos. Então, eu me formei piloto comercial, fiz uma especialização chamada instrutor de voo, tudo isso, né, pelo custo da empresa, dessa escola, e eu ia trabalhando, e depois, como instrutor, eu fui pagando isso. Então, eu nunca recebi um salário enquanto instrutor, sempre fui pagando essa minha dívida, e consegui concluir o curso, e por isso que eu falo, pode parecer até assustador esses valores, mas sempre se dá um jeito aí. Ah, que legal. E aí, depois de toda essa formação, hoje você trabalha na área comercial. Isso, depois que eu me formei, eu fui instrutor de voo por 2 anos, acumulei uma experiência de aproximadamente 2.000 horas de voo. Então, como eu estou te falando, você se forma piloto comercial com 150 horas de voo.
é muito difícil você conseguir um trabalho já na sequência. Então eu, com muita sorte, consegui ser instrutor de voo. O curso para ser instrutor de voo são mais aproximadamente 23 horas de voo. E aí eu fui dando instrução, ou seja, eu ensinava outros pilotos, inclusive essa também é uma outra paixão. É a época que eu mais, assim, adorei foi dar instrução, ver outros pilotos se formando igual eu. Tem o voo solo, que o piloto um dia tem que deixar o instrutor e ele vai ter que decolar e pousar sozinho. Toma um banho de água, antigamente era óleo, agora é água. Então, assim, é muito gostoso essa parte. E aí eu fiz uma experiência de 2.000 horas de voo e consegui entrar numa empresa aérea, regional, hoje a única empresa aérea regional do Brasil, tá? É aviação comercial, transportando passageiros. Legal. Bacana. Que exemplo, né, Leonardo, para ninguém desistir da carreira pensando por conta do investimento, né, financeiro, se não tem condições, dá para fazer como o Leonardo fez, né, se dedicando, sendo aí de repente um aluno exemplar, para poder galgar uma vaga de estágio e depois ir crescendo, né? Realmente Exato. não dá para a gente desistir dos nossos sonhos, né? Aos pouquinhos a gente vai conseguindo aí investir. E quem está vendo a gente já fica sabendo que existe essa possibilidade, então, né? Boas possibilidades de formação numa escola de excelência na América Latina, que fica aqui na região, né, do interior de São Paulo, de fácil acesso, para quem está no Brasil todo aí chegar. E tem gente, né, Leonardo, que vem de outros países, inclusive, fazer a formação, né, nessa escola. Ah, tem muitos. Eu já vi, assim, pessoas da Angola, veio muito da África, assim, pessoas fazerem a formação aqui, já vi também da Argentina, até dos Estados Unidos, pessoas se formando aqui na EJ, Escola de Aviação Civil, que fica em Itápolis, tem uma unidade também em Jundiaí, acho que é Campo Verde, se eu não me engano. Tem algumas outras localidades. E assim, essa foi a minha história, mas eu vejo muitas parecidas, com pessoas que estavam lá limpando avião, abastecendo, ou então arrumaram algum emprego e conseguiam poupar todo mês e colocar aí na aviação, né? E tem uma mensagem aqui que fala, que é muito legal, parabéns, tem investimento, mas também tem retorno. E esse retorno aqui, esse retorno assim, tem que colocar um ponto que é, você tem que gostar muito do que você faz, muito, porque a aviação, ela te exige, ela pega muita parte da sua vida, sabe? Você se dedica muito, porque quando você sai para um voo, às vezes você fica até 6 dias fora da sua casa, entendeu? Então você vive na mala, você fica assim, às vezes distante, você tem encontros sociais muito difíceis, aniversários, essas coisas. Então assim, é um pouco sacrificante, tá? E tem o retorno, mas ele é assim, é relativo. Esse retorno é relativo com o que você faz ali da sua profissão, né? Ó, nós temos pergunta aqui, Léo. Tá, fiz o curso, me formei, tô trabalhando. No seu caso, que você está trabalhando aí numa aviação regional, né? Que fala. E aí, como fica a questão que muitos me perguntam, né? Muitos aprendizes me perguntaram, muitas pessoas, como fica a questão da saúde, né? Porque todo mundo fala assim, eu queria ser piloto, mas eu uso óculos, eu sou, sei lá, gordinho, ou eu tenho um problema no rim, enfim, né? Várias questões aí de competência de saúde. E aí acho que dá para linkar um pouco com uma pergunta que tem aqui, quanto à questão de validação, né? De quanto em quanto tempo isso tem que ter validação. Por exemplo, você associou com a carteira de motorista, né? Então a gente a cada 5 anos, né, tem um tempo aí que a validade da nossa carteira, inclusive com multas, né, com advertências caso a gente não faça esse trabalho adequado. Como que é na área de piloto? Tá, então assim, a saúde ela tem que estar sempre em dia. Para a aviação militar, ela tem algumas exigências de altura, né? Por quê? Por causa que na aviação militar você tem a funcionalidade de ejetar de um assento, né? Um assento ejetável, você tem que ter altura para poder caber ali na aeronave. Então, precisa ver isso, eu não sei exatamente nessa parte. Na aviação civil, nós temos um negócio chamado CMA, que é Certificado Médico Aeronáutico. Esse CMA ele tem algumas classes, então você tem primeira classe, segunda classe. Então, para ser piloto privado, você precisa da segunda classe. Para ser piloto comercial, da primeira classe. E você faz um exame de saúde que você faz um check-up geral. Então, você vai ver assim, você vai passar com oftalmo, você vai passar com cardio, você vai passar com psiquiatra, você vai fazer teste psicológico, você faz toda uma bateria de check-up. E você estando tudo ok, você é liberado, e num piloto comercial, ele tem que fazer essa validação a cada ano. Revalidação, né? Então, todo ano ele deve procurar a junta de saúde, fazer todo esse check-up, tem o custo também disso aí, e você vai fazendo
o check-up anualmente. A partir de uma idade, eu não lembro exatamente, acho que são 60 anos, alguma coisa nesse sentido, você tem que fazer a cada 6 meses, tá? Mas você pode sim voar, se você usar óculos, não tem problema algum. Você só vai ter uma restrição no seu exame médico de que você precisa usar óculos. E aqui vem uma curiosidade, para você voar, você precisa ter 2 óculos. Você tem que ter o seu e um óculos reserva que tem que ficar em algum lugar onde você tem acesso rápido com a sua mão, tá? Então essa é uma curiosidade. Aí essa única nota caso você precise usar óculos. Problemas no rins, eu mesmo tive um pequeno problema aqui cardíaco, tudo ok, então você vai fazendo seus exames sempre ali com uma periodicidade e tudo ok. Inclusive eu conheço pilotos, você perguntou da visão, sem um olho, tá? Sem um olho. E mesmo assim, você só tem uma restriçãozinha, mas pode fazer voar, então essa não é mais um limitante na aviação, não. E aí tem essa validação, essa revalidação anualmente aí do nosso check-up de saúde. Legal. Ó, Léo, tem aqui uma pergunta, né, para você contar um pouquinho. Como que é o avião que você voa atualmente, né, que você trabalha, em termos de passageiro, em termos de tripulação, quantos pilotos tem que ter. E aí acho que você pode até contar rapidamente pra gente que também existem outros profissionais dentro da aviação, né? Não só o piloto. Sim. Então, assim, a aeronave que eu vou, ela é chamada ATR, é uma aeronave francesa, né? É o ATR-72, o modelo 72. Ela tem 2 motores, é um turbo-hélice. O que é um turbo-hélice? Ele é parte uma turbina e que aciona uma hélice. Tem muita gente que vai voar em aviões menores, e esse avião tem uma capacidade para 70 pessoas, tá? Então nós transportamos 70 passageiros. É a aviação regional. O que é uma aviação regional? Só para que vocês também, é uma curiosidade, né? Existe a aviação doméstica, que é dentro do país, porém você pode levar passageiro de uma capital a outra. Tá? Então você pode sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, por exemplo. A aviação internacional você leva de um país a outro. E a aviação regional você leva de uma capital para uma cidade no interior. Tá? Então você sempre vê uma regional, por exemplo, saindo de Ribeirão Preto, que é uma cidade do interior, para São Paulo. Entendeu? Ribeirão Preto para Goiânia, Ribeirão Preto para Brasília. Aí de Brasília eu quero ir para Salvador, mas uma aviação regional vai ser Brasília, por exemplo, Barreiras, na Bahia, depois vai para Salvador. Então é um avião com menor porte para poder pousar e decolar em pistas menos preparadas, digamos assim, né? Pistas curtas, com certa restrição. E assim, e você tem diversas aeronaves, né? Essa é a que eu faço os voos. E aí, sobre o que você perguntou, realmente tem várias áreas. Entre elas, nós temos os pilotos, né? Que no avião, numa aviação comercial, nós temos o comandante e o copiloto, e muita gente fica perguntando: ah, você é piloto ou copiloto, né? Então, o que é isso, pessoal? Não tem a diferença ali. Copiloto e comandante. Comandante, geralmente, o piloto mais experiente, que está mais tempo de serviço, tá? E as decisões finais é dele. A decisão final da segurança de voo. Mas os dois voam. Então, por exemplo, se você vai ter um dia que serão 4 etapas de voo, você vai fazer 4 etapas de voo. É como se você fizesse assim, pegasse seu carro, saísse de Ribeirão para São Carlos e volta 2 vezes. Faria assim 4 etapas, né? Você, estando ali, você poderia estar dirigindo e falar para o seu amigo do lado: você pode dirigir de São Carlos a Ribeirão e eu dirijo de Ribeirão a São Carlos? Na aviação é a mesma coisa. Um piloto voa, que é o chamado pilot flying, e o outro monitora, que é o chamado pilot monitoring. Tá? Então, assim, a função de voar, os dois são preparados para isso. E você tem o piloto, então. Você tem comissário de voo, né, comissário de bordo, que faz toda a segurança da cabine de passageiros. Muita gente acha que é para atender comida. Isso daí é longe disso, tá, pessoal? Existe um trabalho gigantesco para poder manter a segurança dos passageiros. Você tem os mecânicos, né? Você tem controlador de voo, você tem despachante operacional de voo, que é o pessoal que faz cálculo de combustível, cálculo do peso do avião, né? Tudo isso para que a aeronave possa decolar com segurança. Então, são, assim, é multidisciplinar, muita gente envolvida para um avião decolar, de fato. Que legal. Nossa, que interessante, né? Léo, conta pra gente assim, ó, pra gente pensar, né? Hoje, quais seriam, né, as principais dificuldades, transtornos encontradas dentro da profissão piloto? Tá, eu costumo dizer que é o seguinte: antes de qualquer coisa sentir economia, antes acho que até da própria economia, vem a aviação. Então a aviação, ela é muito cíclica. Então a economia é igual a muito cíclico, você tem a aviação mais ainda. Por quê? Porque na aviação você depende de um serviço muito especializado e muitas coisas
são contabilizadas em dólar. Então, a manutenção de um avião em dólar, o leasing, que é o aluguel do avião, porque geralmente essas grandes empresas não têm todos os aviões, elas alugam esses aviões, né? Então é o leasing, chamado leasing, tem todo o combustível, peças, enfim. Então, gastos enormes, enormes para se fazer um avião decolar. Então, o que acontece? A aviação ela sente muito esse ciclo econômico. E aí o que nós temos também são poucas empresas aéreas no Brasil. Hoje a gente tem 3 grandes empresas aéreas no Brasil e uma aviação regional, né? Tem outras menores, mas assim, são bem menores. Então, é como se você formasse medicina e tivesse 3 grandes hospitais para trabalhar, né? Então, se você se forma hoje numa aviação pretendendo uma linha aérea, saiba que dependendo do momento econômico, você pode ficar esperando uma vaga por alguns anos. Tá? Não é se formar e já ter o emprego. Na verdade, eu me formei e quando a aviação estava boa e não tive emprego por 2 anos. Não que eu não tive emprego, eu fui instrutor de voo. Mas só depois de 2 anos, quando a aviação voltou a melhorar, que eu consegui uma vaga na aviação comercial. E hoje eu tenho alguns amigos na aviação comercial que, devido a essa crise aqui da pandemia, eles perderam o emprego. Tá? Então, assim, é muito cíclico. Tem que entender isso. Então, na minha opinião, é uma das maiores dificuldades hoje o mercado de trabalho. Aí se você perguntar, mas e na aviação executiva? A aviação executiva também é muito difícil. Por quê? Porque se você tem um avião, o custo é alto. Se numa crise, o que você vai fazer? Tirar essas coisas que não tem tantas necessidades, como um avião. E aí você para de pagar o piloto. Então, assim, essas aviações elas são muito ligadas à economia. Uhum. Legal, interessante. Ó, tem uma pergunta aqui, o João Vitor pergunta assim, por que que muitas pessoas, né, falam teco-teco e tem preconceito que chama de teco-teco, né? Ele até falou que tem um amigo que só pilota esse tipo de avião, mas o que ele não gosta nem um pouco quando fala assim, você pilota teco-teco. Por que que existe isso, Léo? Não, o teco-teco, acho que veio, assim, esse termo, de pessoas mais antigas, né, que viam a aeronave, não tinham conhecimento para falar, nossa, avião tal, e falava teco-teco. Acho que mais pela velocidade dos aviões que eram meio lenta, aviação de treinamento, né, que é esse tipo de avião que vocês estão falando. E, na verdade, esse avião, ele geralmente são 3 tipos de avião. É o Paulistinha, que é um avião assim bem lentinho, mas ele foi produzido aqui no país, é um orgulho nacional esse avião. Sinceramente, é um dos que eu mais gosto. Não é porque foi o primeiro que eu voei, não, mas ele é muito prazeroso. E ele chama Paulistinha. Tem um nome certo, né? Que é o P56C, se eu não me engano. Tem o Aerobueiro, que é um avião argentino, né? Que é o AB-115. E tem o Cessna, que é o Charlie 152, Cessna 152. São essas aeronaves de menor porte, monomotor, que a pessoa chama de teco-teco. Mas para quem tem o conhecimento, né? Mesmo que você chegar no médico e falar assim, doutor, é um resfriado, não é sinusite. Ele fala, não entendeu? É sinusite. Igual você chega Entendi. pro piloto e fala, é teco-teco. Não é um teco-teco, é um Cessna. Acho que é por isso. Tá, legal. Ó, a Dani tá perguntando assim, se você trabalha exclusivamente como piloto ou também continua como instrutor, se você também é instrutor. Não, atualmente eu também continuo como instrutor. Além de piloto, eu sou instrutor. Por quê, pessoal? Aviação é estudo contínuo. Não para de estudar. Desde que você começa, até o final da sua carreira, você não para. Por quê? Porque hoje na linha aérea, eu fui instrutor, né, por um período de 2 anos e meio nessa escola, onde eu formava jovens pilotos. Ou seja, para quem nunca na vida voou. Ele sentava ao meu lado e a gente ia decolar, voar e pousar. Então, por 2 anos e meio eu trabalhei dessa forma. Na empresa aérea, eu trabalho como instrutor porque a cada 1 ano nós temos que fazer o simulador de voo, tá? Então nós fazemos simulador. Esse simulador pode ser feito no Brasil ou no exterior. Aqui na nossa empresa a gente faz geralmente no exterior. Então o que você tem que fazer? Você tem que instruir, doutrinar esse piloto para que ele possa ir bem no simulador. Então a cada 1 ano você faz um curso de mais de uma semana de sala de aula para poder reciclar todos os seus conhecimentos, tá? E eu sou instrutor de várias matérias dessas matérias, né, para os pilotos. Então eu continuo como instrutor ainda, é um instrutor mais teórico, mas além do piloto eu sou instrutor também nessa empresa, instrutor teórico. Entendi. E essa aula de conteúdos, revisões para nova etapa a cada ano que o piloto tem que fazer. Além Uhum. da validação, então, de saúde, o piloto vai renovar também essa parte prática.
Ele tem que todo ano renovar o exame médico dele. Todo ano fazer um simulador. Todo ano fazer sala de aula para poder renovar os seus conhecimentos, né? Todo ano, a cada 3 anos ou 5 anos, ele tem que, se ele voar internacional, ele tem que revalidar o inglês dele, né? Se você faz ali outras especializações, você tem que fazer algumas provas também todo ano. Ou seja, você não para de estudar nunca. E outra, na empresa você tem, por exemplo, 5 a 6 manuais dessa grossura aqui, todo em inglês, que você tem que estar lido e com tudo na cabeça. Porque, por exemplo, você está voando, numa decolagem, você tem um fogo em um dos motores. Você não pode, como piloto, falar, nossa, e agora? O que a gente tem que fazer? Não, você tem que estar com isso na cabeça, você tem que saber que vai ter que, por exemplo, continuar uma decolagem, subir até uma altitude, fazer um determinado procedimento e combater aquele fogo. Tudo isso é um item de memória que a gente chama. Então, no avião, você tem vários e vários itens de memória. É fumaça, é fogo, descompressão, né, que é a despressurização, enfim. Então, você tem que estudar tudo isso que é em inglês e toda vez está saindo novas revisões de manuais que você tem que fazer a padronização e tem que estar estudando página por página. Então, assim, você não para de estudar nunca. Ai, confesso que eu fico muito mais feliz e tranquila em poder voar, sabendo de toda essa reciclagem e de todo esse afinco nos estudos e formação contínua, viu, Léo? Eu fico muito feliz com isso. Bom, tem uma pessoa também perguntando como que é esse simulador. Nós estamos quase chegando no final da nossa live, então para não ficar muito em cima, quero que você fale então um pouquinho rapidamente como que é feito esse simulador. E que se você puder, revisar um pouquinho, né? Então, me formei piloto comercial. Eu posso atuar como piloto comercial, as outras áreas também explicar um pouquinho dessa executiva. E dar uma dica para quem, então, sonha em atuar nessa área, né? O que não pode deixar de fazer. Tá, ok. Então, esse simulador de voo é basicamente o seguinte, é uma cabine da mesma forma da aeronave, ou seja, são todos os instrumentos, todos os botões, todos os sistemas, e ele é suspenso e fica ali preso por alguns eixos hidráulicos. Então ele simula até o movimento da aeronave. E tem algumas coisas que no avião você não vai poder fazer. Por exemplo, cortar o motor, você simular a fumaça. Então tudo isso é simulado nesse simulador, por isso chama simulador. Inclusive a fumaça, ela é feita, ela existe e também essa simulação da fumaça. Você tem ali o gelo seco sendo jogado ali na cabine, tampa tudo, é como se fosse uma fumaça, você tem que utilizar máscara, óculos e fazer o procedimento. Você tem os procedimentos de fogo, que tem que fazer o corte do motor de forma preventiva. Quando um avião se despressuriza, o que você tem que fazer? Usar máscara, descer o avião. Você tem várias e várias situações. Gelo severo no avião, porque pode parecer que não, mas no Brasil, a aviação, principalmente a aviação regional, ela voa numa faixa onde tem muita formação de gelo. Então a gente tem que saber como proceder em caso de formação de gelo no avião. Enfim, e aí a gente faz todas essas manobras no simulador. Simula todos esses acontecimentos, inclusive fazendo movimentação da aeronave, tá? É assim. Com relação às demais carreiras, como eu falei, o piloto tem um leque. Você primeiro já pode ser piloto de helicóptero, tá? Então tem piloto de helicóptero e piloto de avião. Você pode fazer toda a formação que eu falei, piloto privado, piloto comercial, em vez de fazer no avião, fazer no helicóptero. Aí você pode voar tanto um helicóptero particular, quanto de grandes empresas aí que trabalham aí no offshore, que é o chamado ali do que pousam em plataformas de petróleo. Também essa é uma parte. Na aviação, na parte de aeronave, de asa fixa, que é o chamado avião ali, você tem a linha aérea, como eu falei, e dentro da linha aérea você tem a linha aérea doméstica, a linha aérea regional, você tem a linha aérea internacional para fazer voos fora do país. Você tem a aviação executiva de pequeno e grande porte. Que é pequeno porte? Monomotor, bimotor ali pequeno para atender uma pessoa, e a aviação de grande porte ali são jatos maiores que fazem até voos internacionais. Você tem a aviação agrícola, outros serviços aéreos especializados, como lançar paraquedista, reboque de faixa, reboque de planador, enfim, você tem uma outra série, né? Você tem também a aviação cargueira, que em vez de transportar passageiros, você pode transportar cargas, tá? E no Brasil isso também está sendo forte. Então, assim, é um leque bem gigantesco, né? A própria instrução de voo, que mais? Piloto de teste, são vários, né? Você tem um leque bem amplo, mas acho que o que mais se tem ainda é a linha aérea, né? Como foco ali de alguns. E o piloto executivo, né? Que as pessoas acham que chama piloto privado, mas não é. O piloto executivo é que trabalha para uma empresa ou para uma pessoa, né? É isso? Isso, o executivo? Exato. Isso, executivo você pode trabalhar para uma pessoa ou para um táxi aéreo, né? Então esse não é um piloto privado, ele é um piloto comercial, devidamente habilitado, que vai voar uma aeronave para poder voar, então, por exemplo, um táxi aéreo é alguém que tem um bom dinheiro para contratar um avião
e você precisa se deslocar de um lugar para outro, mas não quer guardar uma passagem de uma empresa aérea regular. Então você vai lá, contrata um avião e vai fazer esse voo. Quem faz muito isso são músicos, jogadores de futebol, né? Ou empresários, porque empresário tempo é dinheiro. Então ele precisa se deslocar de uma unidade de uma fábrica a outra, ele utiliza o avião, que é a locomoção mais segura e rápida. Então esse é o piloto executivo, né? E é isso aí. Qual que era a pergunta? Outra foi a pergunta? Ó, tinha uma pergunta que já tinham me mandado no direct. Quanto que é um salário em média de um piloto comercial? E aí depois você deixar suas considerações finais para quem está nos ouvindo, que não pode deixar de ter para se tornar um piloto de sucesso. Tá, ok. O salário, pessoal, ele varia muito, tá? Para se ter noção. A profissão de instrutor de voo, ela ainda nem é reconhecida. Então, você não tem um teto salarial. Você ganha geralmente por hora de voo e é um percentual da hora. Então, 10% da hora de voo. Então, igual eu falei aqui, R$530, 10% seria R$53, você ganharia por hora de voo. Tá? Mas não é só a hora de voo, você trabalha antes e depois, porque tem um briefing e um debriefing. O que é briefing? É toda uma comunicação de aproximadamente 1 hora antes do voo para você realmente saber o que você vai fazer no voo. E o debriefing, que é 1 hora depois para comentar todos os erros e acertos. Então você ganha por hora de voo. Então eu posso falar que varia entre R$1.500 a R$3.000, R$3.500 o salário de um instrutor de voo hoje, tá? Para uma empresa, aviação executiva, varia muito também, porque depende de avião para avião, de empresário para empresário. Mas não tem um teto salarial ali de uns 3.500 a 4.500, tá? Já na aviação, isso para o copiloto. Se for comandante, você acaba ganhando um pouco mais, entre 5 a 6 mil reais, né? Só que você já tem que ter um tempo mais de experiência. Na aviação comercial, o teto salarial depende de aeronaves, porque existe uma diferença entre aeronave turbohélice e uma aeronave a jato, tá? E também é um teto, o que você ganha mais é por hora de voo voada. E o salário ele vai variar entre R$4.500 a R$6.000, dependendo de uma empresa, até um pouco mais, se for piloto comercial, copiloto e comandante acaba ganhando entre 9 a 11 mil reais, dependendo da condição, tá? Esses são os salários. E varia muito, porque varia com a hora de voo. Varia se vou de noite, se vou de dia, se vou em feriado, se não vou em feriado. Então, é uma base só que eu tô falando, tá? Pode ser até menos, mais, pode ser mais. Né? Ou menos, tá? Pode ser mais ou menos, dependendo do tanto que você voa. Essa é a média, tá? Legal. E uma dica final para que a gente finalize, como foi falado, né? A aviação, assim, é um ramo apaixonante, né? Fascinante. Tem muita coisa que foge da nossa rotina normal, então acho que é por isso que até, assim, muitas pessoas são fascinadas nisso. E, assim, a dica para finalizar é, se você pretende realmente ficar nessa profissão, se você realmente gosta, tem um sonho, não deixa que ninguém fala para você que não vai ser possível isso daí, porque é muito caro, que isso é para coisa de rico ou para quem nasceu com sorte. Isso não existe, tá? Você tem total condição de conseguir isso daí, aos poucos, mesmo que seja muito difícil o caminho, vai dar certo, você vai conseguir aos poucos. E uma coisa que é muito interessante, rapidinho para finalizar. Quando você está voando em uma tempestade, você fala assim, você olha de longe, você vê só uma parede de nuvem tampando o seu caminho. Mas quando você vai chegando próximo, as nuvens elas vão te dando espaço para passar de um lugar para outro e você consegue sair da tempestade. Eu acho que é a mesma coisa na vida. Às vezes você olha já o objetivo final, é muito longe, parece muito, não consegue alcançar. Mas quando você vai fazendo para acontecer, vai surgindo no meio do caminho oportunidades e você vai conseguir conduzir e aquilo vai te levar ao resultado final. Então não desista nunca, isso eu acho que é o mais importante. E ame o que faz, não pensa realmente em retorno não, pensa no prazer da profissão que para segurar a barra é só gostando muito. Ai, que lindas essas palavras finais, Leonardo. Gostei muito, né, dessa comparação que você fez, porque às vezes todo mundo fica pensando só no glamour das profissões, né, mas tem que pensar na dedicação para que o resultado também aconteça. E ele vai acontecer, né? Só depende de você, jovem, que está nos ouvindo aí, de buscar e se dedicar cada dia mais. Bom, Leonardo, eu agradeço você pelo aceite, né? Tem pessoal já até pedindo bis para você vir aí contar causos, né? E contos de, sabe, num momento oportuno posterior, né? Que vai ter um monte, não deu nem tempo, né? Não deu nem tempo, aí acho que isso é bacana a gente deixar para uma próxima assim, viu, gente? Quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente e já deixar, assim, o convite para vocês da nossa próxima live, né? Próxima quinta-feira, sobre carreiras de sucesso,
onde estaremos entrevistando a assistente social, Lilian, que vai vir falar com a gente, então, um pouco sobre como é essa área de atuação, a formação, falar um pouco da experiência do trabalho dela. Então, eu espero todos vocês na próxima quinta-feira para falar um pouquinho sobre essa profissão, tá? Se tiverem dúvidas, se tiverem mais informações, querendo mais informações sobre a área da aviação, pode deixar no direct, né, suas perguntas, suas dúvidas, e a gente deixa aí, faz novos posts ao longo da semana, deixando aí a resposta para vocês, tá bom? Léo, muito obrigada mais uma vez e muito obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até quinta que vem. Tchau, tchau.